www.radionovaera.com.br. Ok, vamos trazendo aqui as informações e hoje a gente vem aqui nos estúdios da Rádio Nova Era para falar sobre essa questão de uma acusação de crime eleitoral, de um processo que acusa o prefeito Oswaldo Campos de Almeida, que administra o município de Borrasópolis, de ter cometido crime eleitoral ou de ter conseguido a sua reeleição de uma forma irregular dentro daquilo que ditava as leis, as regras da justiça eleitoral. E há várias acusações dentro do processo, de construção de carregadores em véspera de eleição, transporte irregular de eleitores e outras benesses aí para os eleitores. Tudo isso foi juntado dentro de um processo entregue à Justiça Eleitoral, mas existem alguns questionamentos. Por que esse processo demorou tanto? Por que o prefeito municipal chegou a divulgar, comemorar que tinha ganhado o processo de 7-0, que não tinha mais processo, e levou inclusive até alguns dos seus aliados, pessoas próximas ao prefeito, a comemorar, sair comemorando, sendo que o processo está na Justiça Eleitoral, no Tribunal Regional Eleitoral. Aqui do meu lado está o Valdinei Delgrande, o Di do PMDB, que foi o segundo colocado nas eleições aqui de Borrasópolis e que traz informações para a gente sobre exatamente o que está ocorrendo. Valdinei Delgrande, Di, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia, ouvintes da Rádio Nova Era. Bem, Berimbau, é com muita tranquilidade que eu venho hoje aqui até os microfones da Rádio Nova Era para dar uma explicação do que está acontecendo sobre esse polêmico processo aqui na cidade de Borrasópolis. Como você disse, teve as eleições em 2008 e nós colhemos elementos e achamos que nós tínhamos condições de entrar com processo de cassação contra o prefeito que foi eleito. Até é importante a gente frisar que naquele período foi feita uma reunião com a promotora ali em Faxinal e até o próprio Di participou da reunião e a promotora já dizia, né? É crime eleitoral isso, é crime eleitoral aquilo. Então, se aquela reunião era para todos, com base nisso esse processo acabou acontecendo. Exatamente, Berimbau. Foi com base naquela reunião que teve entre os representantes da coligação, de todas as coligações que fazia parte do pleito eleitoral. A doutora Caroline Rockenbeck, que era promotora de justiça, ela pegou e explicou para todo mundo como que seria o pleito eleitoral. Porque sempre antes das eleições a promotoria faz uma reunião com todos os candidatos e representantes de coligações. E ela, Berimbau, ela frisou muito bem isso, que nós seríamos os fiscais das eleições que iriam acontecer naquele ano. Ela frisou que não poderia usar a máquina pública, não poderia usar a força da máquina pública em favor da captação de votos, e a gente, no decorrer das eleições, a gente estava vendo que isso estava acontecendo. Então, foi aonde nós tomamos a posição de colher esses elementos para a gente poder montar um processo. E fomos, ao longo das eleições, nós fomos colhendo. Para você ter uma ideia, não poderia fazer carreador na época da eleição. E para você ter uma ideia, na semana das eleições foi feito carreador. Os 3 meses antes ali não era vedada. Não podia fazer nada. Você sabe que não podia fazer nada. Hoje você sabe que Borrasópolis, para você fazer um carreador hoje, você tem que pagar. 2 semanas antes das eleições foi feitos carreadores de muita gente aqui na cidade. E no primeiro mandato também tinha que pagar, só 3 meses antes que não. Isso, 3 meses na semana, né? Na última semana da eleição foi feito carreador, não foi cobrado nada. Era tudo de graça. Podia tudo, e o maquinário, a pazinha, a patrola, o caminhão, descia na propriedade da pessoa e fazia o carreador, ficava bonito. Então, na eleição podia tudo. Então isso a justiça entende usando a máquina pública para obter captação de voto para si próprio. Não pode. A regra diz que não pode. Isso quem nos falou, no dia da reunião foi a promotora de justiça, e você sabe que na lei diz que não pode, mas foi feito. Outros crimes eleitorais, que nós podemos se dizer assim, foi cometido. A compra de voto, o transporte irregular de eleitores. Você sabe muito bem, a população de Borrasópolis sabe bem que na época o prefeito tinha um carro de gabinete, um Polo preto, acho que é isso, era um Polo, exato, né? Exato. E esse Polo preto, ele vivia para baixo e para cima puxando pessoas para o fórum, para a regional de saúde, para tudo quanto é lugar, Londrina, Arapongas, não parava o carro. E tinha aquele Gol branco também, que é da administração. O Gol branco. Que é o que foi para o fórum. Isso, o Gol que foi no fórum, que estava lá naquele dia que nós presenciamos na porta do fórum. E para você ter uma ideia, depois que acabou a eleição, simplesmente foi vendido aquele carro do gabinete,
certo? Que deveria estar, pelo fato de ter usado muito antes da eleição, foi vendido e foi comprado um outro carro novo. E hoje em dia a gente não se vê isso. O carro do gabinete hoje aqui é exclusivamente a uso do prefeito. Então é isso. Até tem um detalhe que doentes, por exemplo, no passado, o doente era transportado com carros da prefeitura, como sempre aconteceu em todos os mandatos e acontece na região. Hoje, parece que nem carro à disposição tem, a pessoa ganha uma passagem, se quiser tem que ir de ônibus, e isso aí até gerou uma polêmica, só para a gente ter uma noção do que era antes e do que foi depois. Exatamente isso. Hoje, para você ir para Curitiba, você vai de ônibus, acho que até uma cidade próxima, de lá pega o outro ônibus e vai. Então, hoje em dia, as coisas mudou muito. Então, finalizando isso, Berimbau, nós montamos um processo, e eu quero frisar, quero deixar bem explicado aqui para todo mundo que está nos ouvindo agora, isso não foi uma decisão que partiu de mim. Entendeu? Foi uma decisão que partiu de várias pessoas. Uma, porque todo mundo me conhece, Berimbau. Todo mundo sabe da minha situação financeira. Eu sou um trabalhador, uma pessoa humilde. E o que eu faço da minha vida é trabalhar, é da casa pro meu trabalho, do meu trabalho para casa. Então eu não teria condições de constituir um advogado, entendeu? Porque você sabe que isso tem um custo. Eu não teria condições, então foi feita uma reunião entre os companheiros que faziam parte da nossa eleição naquela época, e todo mundo unanimamente falou: vamos montar o processo e vamos entrar. Constituímos um advogado, até existe algumas pessoas que falam na cidade que foi pegando dinheiro de um e de outro, mas realmente foi feito tipo uma vaquinha, todo mundo ajudou com 200, 300, 500 reais, aquilo que a pessoa podia, e constituímos um advogado. Entramos na comarca aqui de Faxinal, primeira instância, e, infelizmente, foi deixada uma brecha para que o advogado deles conseguisse matar o processo na inicial. E não é só, é uma equipe de advogado de alta competência. Para você ver a diferença, a disparidade vamos falar de valores, que nós constituímos um advogado. Para você ter uma ideia, o prefeito tem 5 advogados. 5 advogados representando ele. Para ele é fácil, né, Berimbau? Tá com a caneta na mão, tem o poder na mão, então isso daí não se discute. A diferença de poder aquisitivo entre eu e ele é do dia para a noite. Então isso daí acho que nós não podemos nem entrar no mérito dessa questão. Voltando no processo, nós entramos, o advogado deles matou o processo na inicial. Só que o nosso advogado, ele tinha consciência do que ele estava fazendo, que ele achou um absurdo, uma injustiça ter tomado essa decisão naquela época. E até divulgaram a informação que o processo tinha sido arquivado aqui na comarca, que não era nada disso. A juíza nem analisou o mérito, ou seja, o conteúdo do processo, porque na inicial eles alegaram que tinha um erro ali no nome de quem estava sendo acusado. Ele entrou em nome da coligação e a juíza entendeu que a coligação não tinha o direito mais sobre a eleição. Tá, recorremos, entramos com recurso no TRE, aí os desembargadores do TRE, por 7-0, pegou e deu o parecer favorável a nós, dizendo que o erro da inicial não causou prejuízo no processo. O que aconteceu? Eles mandaram voltar para a comarca imediatamente para ouvir testemunha. Só que em cima disso, o senhor prefeito, juntamente com os seus advogados, eles entraram com outro recurso, chamado recurso especial. Eles entraram com esse recurso também. Por 7-0, o TRE deu favorável para nós, e agora o processo voltou para a comarca de Faxinal, aonde vai ser feitas as oitivas das testemunhas, e ouvir todo mundo entrar no mérito da questão. É o que a gente sempre fala, Berimbau. O que eu quero, que eu estou com a minha consciência tranquila, e eu batalhei, você sabe da luta que nós tivemos sobre isso, várias vezes nós perdemos dias de serviço para ir Londrina, Curitiba atrás disso, sabe, com dificuldade, mas sempre correndo atrás e tentando resolver, porque a gente tinha que dar uma explicação para todas aquelas pessoas que confiaram em nós e que também investiram em cima disso para que a gente pudesse deixar tudo esclarecido. www.radionovaera.com.br